Mattia Binotto pode estar pintando na equipe Alpine e ainda, Carlos Sainz pede calma às equipes que estão o pressionando, Lando Norris volta a falar sobre sua batida com Max Verstappen no GP da Áustria e as chances de Felipe Drugovich na Fórmula 1. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1, já chega deixando o seu like aqui no vídeo, assim você ajuda bastante o nosso canal. Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, poderia estar pintando na equipe Alpine, essa informação vem do jornal italiano Fórmula 1. Vale lembrar que até ano passado, Binotto chegou a ser cotado para ser chefe da Alpine, mas a imprensa divulgou que após uma visita na sede da equipe, Binotto havia rejeitado a oferta. Inclusive com algumas fontes dizendo que Binotto havia chamado a Alpine de equipe de palhaços. Mas agora o que teria de diferente na Alpine, na visão de Mattia Binotto, é a chegada de Flavio Briatore como conselheiro por lá. Briatore tem em grande parte dos fãs da categoria uma certa rejeição, claro, por suas falcatruas, mas ainda assim ele é um cara que entende muito de Fórmula 1, e isso a gente nem precisa se aprofundar tanto. O fato é que Mattia Binotto estaria enxergando uma possibilidade de a Alpine subir um degrau com a chegada de Briatore, que inclusive, ao que parece, partiu dele a decisão da Alpine deixar de usar motores Renault e se tornar uma equipe cliente na Fórmula 1. E internamente, estaria sendo cogitado motores Mercedes, de acordo com o site motorsport.com. Então a Alpine estaria investindo pesado para contratar Mattia Binotto para supervisionar a progressão da equipe de forma mais minuciosa e além, claro, de dar pitacos na unidade de potência, que é a sua área de especialidade. Binotto é um cara que entende muito de motores. E agora parece que o seu período sabático pode estar chegando ao fim, se juntando à equipe Alpine. Vamos aguardar para ver se esse casamento vai rolar ou não. Carlos Sainz é com certeza a peça mais importante no mercado de pilotos a essa altura do campeonato, e praticamente toda semana tem saído notícias sobre o seu futuro. Mas o espanhol estaria longe de se incomodar com a pressão que as equipes estão fazendo. Sainz revelou que algumas equipes estão fazendo pressão para que ele tome logo uma decisão, mas disse que não se importa caso alguma equipe não tenha paciência de esperá-lo, porque essa decisão trata do seu próprio futuro e vai demorar o tempo que precisar. Logo após o GP da Áustria, ele disse que vai aproveitar esse momento que terminou no pódio para valorizar ainda mais um futuro contrato. A mídia tem falado de Williams, Sauber que vai virar Audi, Alpine e até mesmo a Haas entra nesse bolo. De qualquer forma, Sainz quer escolher a equipe que mais vai lhe dar oportunidades de lutar por pontos e além, já que está no auge de sua carreira como piloto. Nessa semana, Lando Norris esteve em uma entrevista na Rádio X, uma rádio lá da Inglaterra, inclusive o Oscar Piastri também esteve por lá. E claro, o assunto do momento não poderia faltar nessa entrevista. Norris foi questionado sobre o que aconteceu no GP da Áustria e ele disse que viu as imagens algumas vezes e definitivamente chegou à conclusão de que a culpa não foi sua e que não faria nada de diferente do que fez na disputa com Max Verstappen. Ele aproveitou para dizer que apesar do que aconteceu na volta 64 do Grande Prêmio da Áustria, ele está feliz por estar andando na parte da frente do grid e que essas disputas só são possíveis graças ao bom trabalho que a equipe McLaren tem feito. Além de destacar que esses são momentos pelo qual um piloto tanto sonha em viver na Fórmula 1, que são as disputas, as batalhas e principalmente a possibilidade de lutar por vitórias. Norris também falou sobre a divisão de opinião dos fãs da Fórmula 1 sobre quem foi o culpado pelo incidente, e disse que é muito mais fácil falar sobre o que poderia ter sido feito olhando tudo do lado de fora, mas definitivamente ele fez tudo o que poderia ser feito dentro de uma disputa limpa. Essas foram as palavras de Lando Norris, que inclusive estava sorridente e tudo mais quando estava falando sobre esse assunto. Então parece que o piloto da McLaren já superou tudo o que aconteceu e está pronto para mais uma batalha, agora na corrida caseira da sua equipe. De acordo com a super jornalista Juliane Serrazoli, o piloto brasileiro Felipe Drugovich não deve correr na Fórmula 1 em 2025.
Nos últimos dias tem se falado bastante sobre uma possibilidade de o brasileiro assinar contrato com a equipe Williams, mas a Juliana Serrazoli conta que tomou como missão nesse fim de semana saber de fato quais são as chances do Felipe Drugovich na Fórmula 1. E apesar de ser uma realidade de o Drugovich estar sendo cogitado por algumas equipes, como Williams e Sauber, o brasileiro não é prioridade de nenhuma delas. Drugovich teria um bom orçamento vindo de patrocínio, mas a questão em si parece estar relacionada a prioridades. Carlos Sainz está no mercado, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Liam Lawson, então todos esses caras estariam à frente do brasileiro, e as chances de sobrar alguma coisa são muito pequenas. Drugovich tem uma chance muito boa de se juntar na Fórmula Indy, como conta Juliana Serrazoli. Então a Indy estaria muito bem encaminhada para o brasileiro, que teria mais tranquilidade de negociar uma vaga por lá. E para finalizar, Helmut Marko disse em uma coluna no Speed Week que Lando Norris foi patético na Áustria. O conselheiro da Red Bull ainda disse claramente que Norris ultrapassou o limite na disputa com Max Verstappen e que isso se deu pelo fato da inexperiência de Lando Norris. Ele ainda aproveitou para revelar que geralmente os dois pilotos voltam juntos para suas casas em Mônaco, mas que dessa vez cada um pegou um avião diferente, e finaliza dizendo que os comentários de Lando sobre perder o respeito por Max caso o holandês não assuma a culpa do incidente claramente não ajuda muito o piloto britânico. Essas foram as palavras do Dr. Helmut Marko. Mas e você concorda com tudo isso? Diz aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Forte abraço e até mais!